E ainda dentro deste espírito tão efusivo e festivo dos cânticos que estamos cantando ao Senhor, leiamos juntos Isaías 53, versículo 4, preparando-nos para este momento da celebração da ordenança bíblica da ceia do Senhor. Num domingo tão especial como este, possivelmente não haverá outro domingo no ano em que a celebração da ceia do Senhor seja tão apropriada quanto este domingo. Quando nós celebramos aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário e depois no túmulo vazio, de tal maneira que, como apóstolo Paulo, nós também podemos bradar: onde está, ó pecado, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Mas graças a Deus pela vitória que temos em Cristo Jesus. Leiamos, pois, a palavra em Isaías 53, 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Este belo texto de Isaías 53, que é um profeta messiânico por excelência, e este texto que nos fala do servo sofredor, coloca o nosso coração e a nossa mente agora em sintonia com esta mesa. Não a mesa do ponto de vista físico, mas a mesa na sua significação, no seu conteúdo espiritual, na mensagem que esta mesa está transmitindo para nós. E há dois textos da palavra que desejo ler neste momento, porque cada um deles apresenta um ângulo do que aconteceu há 2000 anos. Um ângulo diferente sobre a ressurreição do Senhor Jesus. O primeiro nós o encontramos em Mateus, no capítulo 27, versículos 62 até o 66, que eu gosto de intitular como sendo pura perda de tempo. E a palavra diz: no dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor, referindo-se a Jesus, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham os seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro. E além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Por quê? Uma pura perda de tempo. Porque toda esta iniciativa e todo este aparato de segurança não resultaram em nada. Tanto assim que logo no capítulo 28, a palavra diz: depois do sábado, tendo começado o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. E a minha pergunta é: e o selo do sepulcro? Selo, isto é, o lacre que foi colocado sobre aquela pedra. E o destacamento de soldados? Ali, colocado exatamente para evitar que as palavras de Jesus se cumprissem. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancos como a neve, ou brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo
e ficaram como mortos. O destacamento todo virou uma geleia. Todo ele. Porque a palavra diz que eles ficaram como mortos depois de tremerem de medo. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Eu sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele não está aqui. Passou pela pedra, passou pelo lacre, passou pelo destacamento, passou por todos e por tudo. Ele não está aqui, porque não estando mais preso à finitude do corpo humano, às limitações da carne, a parede para ele não quer dizer nada, a porta não quer dizer nada, o lacre não quer dizer nada. Foi uma absoluta perda de tempo que aquele destacamento fez. Mas o que me impressiona é que eles se lembraram. Eles se lembraram do que Jesus disse. E por isso pediram a Pilatos que fosse colocado aquele grupo de soldados mais o lacre, para evitar que os discípulos roubassem o corpo de Jesus e depois dissessem às pessoas: ele ressuscitou. E eles disseram: se isto acontecer, o último engano será pior do que o primeiro. A emenda ficará pior do que o soneto. É isso que eles disseram. Mas eles se lembraram. Eles se lembraram. Mas vamos agora a João. Evangelho de João, no capítulo número 2, a partir do versículo número 18. João 2, 18. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? E Jesus lhes respondeu: destruam este templo, e eu o levantarei em 3 dias. Destruam este templo, e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias. Mas o templo do qual Jesus falava era o seu corpo. Depois que ele ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Mas que contraste! Que contraste! Os judeus creram, e creram de tal maneira que pediram a Pilatos um destacamento de soldados e o lacre para a pedra do túmulo. Os discípulos lembraram-se disso depois que Jesus havia ressuscitado e então creram nas suas palavras. De um lado, uma tremenda perda de tempo, mas eles se lembraram. Do outro lado, um esquecimento. Só foram lembrar do que Jesus disse depois que ele havia ressuscitado. Eu me preocupo com o fato de que nós que seguimos a Jesus, muitas vezes, nos esquecemos daquilo que Jesus disse. Passamos batidos, por assim dizer, por sua palavra, e não nos recordamos daquilo que ele ali estabeleceu, e só nos lembramos muito tempo depois, e então cremos no que ele disse. Não é possível que aqueles que não criam nele, não o reconheciam como Senhor e Salvador, creram nas palavras de que ele iria ressuscitar. Pelo menos levaram a sério o que ele disse. Enquanto outros, que eram seus discípulos, não tiveram aquela percepção naquele momento e creram, é verdade, creram, aceitaram, mas depois
que ele havia ressuscitado. O Senhor Jesus, ao estabelecer a ordenança da ceia do Senhor, exatamente naquilo que nós conhecemos como a Quinta-feira Santa, a instituição da ceia, o novo mandamento que nos amemos uns aos outros, tudo isto nas horas que antecederam a sua paixão e crucificação. O Senhor Jesus, ao nos deixar a instituição da ceia do Senhor, ele como que está nos dizendo: eu gostaria que vocês se lembrassem disso o tempo todo. Não de vez em quando. Não quando vocês virem um cálice ou um pão. Não, não, não. Eu gostaria que vocês se lembrassem disso o tempo todo. Cada vez que nós nos reunimos para a celebração da ceia do Senhor, nós estamos voltando 2000 anos na história e lembrando-nos mais uma vez da cruz e do túmulo, só que pela graça de Deus a cruz está vazia e o túmulo está vazio. Nós não temos um Cristo ainda crucificado, absolutamente. Nós temos um Cristo que foi crucificado, mas ressuscitou. Por isso nós vamos à cruz e não vemos Jesus lá, vamos ao túmulo, não vemos Jesus lá, mas se nós olharmos para o coração, nós encontraremos Jesus ali, porque é a promessa dele. E quando nós nos reunimos como igreja, nós também encontramos Jesus aqui, pois é promessa dele: 2 ou 3 congregados em meu nome serão sinônimo de que eu estou entre vocês também. Então, neste momento, neste domingo tão especial para a fé cristã, domingo da ressurreição, nós temos a oportunidade, a alegria, o privilégio de mais uma vez nos recordarmos daquilo que o Senhor fez. E recordarmos agora de uma maneira muito especial, porque aquilo que ele fez já foi aplicado ao nosso coração e nós podemos dizer: Senhor, eu estou do teu lado, eu estou contigo. Assim como eu tenho contado contigo, Senhor, conta comigo também. É um momento de dedicação, é um momento de renovação do compromisso, é um momento de uma nova experiência com o Senhor, porque estamos nos lembrando em memória dele, recordando-nos do sacrifício dele. Este é o momento e esta é a maneira como nós nos aproximamos da mesa do Senhor. Para nós, nenhuma perda de tempo, nenhuma, como aconteceu com aquele destacamento, mas somente a fé e o compromisso renovados diante do Senhor, de que ele é o nosso Senhor e Salvador eterno, suficiente e pessoal. Ao recebermos o pão e o cálice, que simbolizam respectivamente o corpo e o sangue do Senhor, nós estamos dizendo: Senhor, muito obrigado por esta tão grande salvação. Muito obrigado, Senhor, por esta tão grande esperança, a esperança da minha salvação, isto é, a certeza da minha salvação. A esperança, Senhor, da minha ressurreição, porque Tu és as primícias daqueles que dormem. Tu és a garantia da minha ressurreição. Então um dia, Senhor, eu voltarei como Tu voltaste. A esperança, certeza da minha glorificação na Tua presença. E para sempre contigo, Senhor, e com aqueles que já estão na Tua presença agora, eu viverei por toda a eternidade.